Talvez você lembre da minha cara de há 3 anos e meio atrás, caso você tenha clicado em algum vídeo meu falando sobre Stranger Things 4, foi o ápice do canal, sem dúvida alguma. E ao longo desses 3 anos e meio de hiato entre temporadas, o canal também passou por alguns momentos de inconsistência. Olha que ironia do destino, lá em 2022 eu estava finalizando meu primeiro semestre em jornalismo. Agora, 3 anos e meio depois eu estou finalizando a minha faculdade de jornalismo. Isso mostra o tanto que Stranger Things 5 demorou. E isso também explica um pouco o sumiço no canal. Essa loucura acadêmica acabou fazendo com que eu não conseguisse dar conta, mas eu sempre continuei abastecendo conteúdo por meio de shorts e também lá no meu Instagram, @sartoricritica. Caso você não siga, faço convite para você seguir lá. Mas enfim, mesmo com esse ato, sempre foi uma grande vontade minha e uma grande ambição profissional retornar com o YouTube, e esse sempre foi o meu objetivo número 1. E existe algum timing melhor para retornar ao canal, para retomar o canal, do que com o lançamento da 5ª temporada de Stranger Things, que, como eu já comentei, foi o ápice aqui do canal? Claro que não. Stranger Things 5 estreou antes de ontem na Netflix às 10 horas da noite com o volume 1, uma vez que a Netflix resolveu lançar 4 episódios aí no dia 26 de novembro, um dia antes do Dia de Ação de Graças americano. Vai retornar no Natal, no dia 25 de dezembro, com mais 3 episódios e com um grande final, o episódio final lá em 31 de dezembro, que me ferrou porque eu vou estar viajando, mas enfim. Obrigado, Netflix. Foram datas maravilhosas que vocês esperaram para lançar a 5ª temporada de Stranger Things. E por essas e outras que eu comento que sim, que a Netflix errou feio, né? Se você não clicou, isso não é um clickbait, a Netflix realmente errou muito feio com Stranger Things 5. E eu não estou falando necessariamente da história, que obviamente tem suas inconsistências e tem suas falhas, que eu também vou comentar aqui nesse vídeo. Mas principalmente a maior falha foi esse lançamento em volumes. Que ideia péssima, de verdade. Stranger Things é uma série que tomou proporções que eu acho que nem a Netflix, nem os irmãos Duffer conseguiriam imaginar quando lançaram a série lá em 2016, né? É uma das maiores séries da Netflix, sem dúvida alguma. Você vê aí no Brasil tendo marketing de tudo quanto é coisa de Stranger Things. Tem marketing com McDonald's, tem arte com sorvete, tem arte com chocolate, enfim. É um monte de coisa fazendo marketing com Stranger Things. É uma série que merecia um acompanhamento semanal, lançamentos semanais. Eu acho que isso aumentaria o hype em torno da série, e por isso que eu digo que a Netflix errou feio com Stranger Things. Mas vamos fazer uma análise fria do volume 1 da 5ª temporada. Mas antes disso, eu quero agradecer por você ter clicado aqui nesse vídeo, já te convidar para deixar o like aqui no canal, que me ajuda muito, se inscrever para não perder os próximos vídeos de Stranger Things, porque esse vídeo, como eu já falei, é uma análise, uma review mais da temporada, para fazer teoria, por exemplo. Né? Esse é um vídeo com spoiler, então vamos falar um spoiler? A Max voltou. Ô caramba! Enfim, a Max voltou, mas eu não vou comentar muito sobre o retorno da Max aqui. É um tópico que merece um vídeo só pra falar disso, né? Então, enfim, o que é Camazotz? Tudo vai ter vídeo aí, então já se inscreve no canal pra você saber. Também tô preparando um vídeo muito engraçado, muito especial, uma tier list sobre os melhores personagens desse volume 1, que eu já adianto que o Derek é meu grande protegido. Genial. Mas enfim, é isso. Meu nome é Gustavo Sartori e sejam bem-vindos ao Sartori Critica, o seu canal de filmes e séries aqui no YouTube. Eu considero que o primeiro episódio seja o principal calcanhar de Aquiles desse volume 1 aí, né? É um episódio que já começa de uma maneira bem fraca mesmo, assim, com aquela cena do Will que já tinha sido liberada anteriormente, que eu não tinha assistido, eu deixei pra assistir essa cena justamente quando fosse lançar junto com o episódio. Cara, tendo em consideração o valor de produção que a gente consegue notar, principalmente ao longo de todos os episódios, e comparando com a 4ª temporada, principalmente com o deepfake que fizeram da Eleven lá na 4ª temporada, a gente vê também, eles fazendo um deepfake, digamos assim, uma montagem, um CGI, com o Will mais novo, uma vez que, obviamente, não tinha como colocar o Noah Schnapp lá pra fazer o Will da primeira temporada, porque, os guri cresceram, né? Mas além do fato de CGI ser horrível, né, ser um CGI bem fraco mesmo, bem paia, é uma cena muito mal filmada, assim, né, um color grading, assim, o color grading todo do mundo invertido eu acho bem feio. É bem difícil de enxergar se você estiver assistindo numa tela. Se você estiver assistindo no celular, você não enxerga quase nada, né? Uma vez que é uma série da Netflix, com certeza vai ter muita gente. Eu vou pegar metrô semana que vem, provavelmente vai ter alguém assistindo Stranger Things. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Uma paleta de cores bem fraca, né? Que perde um pouco no impacto visual da série e tudo que ela tem a oferecer, principalmente. Fazer um paralelo aqui com o Wicked, né? Que
Wicked é né, se a gente comparar lá com o Mágico de Oz de 1939, onde tem uma paleta de cores muito rica, um filme muito colorido, principalmente para aquela época de 39, a gente compara com Wicked hoje, quando o range principalmente de Wicked Parte 1 é bem podre, sabe? Cara, aproveita as cores, né? Por um cinema e por um audiovisual com mais cores novamente. É só isso que eu quero dizer. Mas além desse fato desse color grading podre, dessa direção pífia dos irmãos Duffer, que vai conversar também com uma nova cena da Eleven, que a gente já comenta, eu não entendi como o Will virou um super-herói nesse primeiro episódio. Cara, ele foge, ele sobe em poste, ele pula... Cara, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, essa primeira cena é justamente para explicar que o Vecna sempre esteve envolvido desde lá do primeiro desaparecimento do Will. E é uma coisa que também já era óbvio, não precisava, mas enfim. Eu entendi. E bom, e sim, a gente tem que, já que eu tô falando mal do primeiro episódio, que eu acho que é o pior início de temporada de Stranger Things desde sempre, assim, né? É um início muito anticlimático, com a forma como a quarta temporada terminou, com Hawkins sendo invadida pelo mundo invertido, sendo fundida com o mundo invertido, com poeira caindo do céu, mostrando um senso de urgência que é totalmente descartado nesse início de quinta temporada. Também é muito ruim a cena da Eleven treinando, né? Que a gente vê que a Eleven tá treinando junto com a Joyce e com o Hopper, só que é uma cena que, cara, dá pra gente fazer uma contagem de corte que tem essa cena, mas eu vou fazer melhor, né? Eu quero comparar essa cena com Cobra Kai, colocando Eye of the Tiger na edição dessa cena. Vai ficar uma produção muito Cobra Kaizada. Obviamente teve um salto temporal no início dessa quinta temporada em comparação à quarta, porque as crianças cresceram, né? Então não tem como falar que, nossa, passou 2 semanas da quarta pra quinta temporada, então basicamente eles mostram que teve um salto temporal, já fizeram 37 missões pra tentar encontrar o Vecna, uma vez que a Nancy tá com todo aquele conflito emocional dela, né, por tudo que foi mostrado pelo Vecna lá pra ela na quarta temporada, ela tá realmente temendo pela segurança da mãe dela e da Holly, que a gente já vai comentar um pouco sobre isso, que é a parte que realmente salvou o primeiro episódio, assim, a única coisa que anda no primeiro episódio é realmente essa trama da Holly com o Vecna, mas enfim. Toda essa readaptação nossa a Stranger Things, né, pra gente saber como que tá cada personagem, em que ponto da jornada eles estão. A gente vê o Dustin sofrendo bullying, um bullying bem americanizado, bem estadunidense, novamente, cara, que dialoga novamente com um péssimo núcleo ali da quarta temporada, que é a trama do pessoal do basquete, mesmo que eu tenha feito um vídeo defendendo o Jason, né, porque eu sinto que ele tinha motivações bem coerentes, né, com a jornada que ele estava seguindo, mas toda a trama é muito chata, é uma trama de bullying, uma trama desnecessária, e isso retorna aqui com o Dustin, só pra mostrar o Lucas defendendo ele, como eles voltaram a ser amigos, e é isso, né, então, o principal ponto positivo desse primeiro episódio, que é a trama da Holly, a Holly Wheeler, junto com o Vecna ali, que a gente vê ao longo do primeiro episódio, que ela tem um amigo imaginário, que ela chama que é isso, e, né, com tudo que a Nancy imaginou e com tudo que... Imaginou não, com tudo que a Nancy viu, tudo que aconteceu, a Holly tem um amigo imaginário. Cara, como que eles não relacionaram ao Vecna em nenhum momento? Meu Deus do céu, cara, é inacreditável, assim. Mas enfim, toda essa trama da Holly mostra como o Vecna agindo como Harry, né, agindo como na sua forma humana, mostra como ele tá usando as crianças mais como manipulação psicológica, ele tá sendo um vilão mais estrategista e menos monstruoso em relação ao que ele apresentou lá na quarta temporada, onde ele já chegava apavorando suas vítimas, enfim, mostrando o relógio lá e pá, não. Agora ele tá realmente atraindo, né, suas vítimas à sua mente, né, eu acho que posso considerar assim, né. Enfim, falei muito mal do primeiro episódio, assim, né, realmente foi um primeiro episódio bem decepcionante, e agora eu vou falar mais diretamente de arco por arco, começando por uma falha do primeiro episódio que destrincha, assim, ao longo de tudo, né, que é essa briga ridícula do Steve com o Jonathan pela atenção da Nancy. Cara, que merda foi aquela cena dele subindo na antena, aquela cena extremamente mal gravada, com CGI horrível e sem sentido algum. Por que eles estavam disputando pra subir na antena? Cara, a Nancy e o Mike têm bons momentos ali de liderança, uma vez que
A Nancy tá traumatizada, como já comentei, então ela e o Mike são as duas pessoas com que mais querem ir atrás do Vecna por conta de tudo que a Nancy viu no final da 4ª temporada, como eles temem perder a Holly, como eles temem perder a mãe deles. Mas a Nancy fica entre inconsistência de ser uma baita de uma Final Girl e uma repetição. É meio fraco o arco da Nancy nesse volume 1 também. Em comparação, o Mike eu achei eu fiquei bem surpreso com ele voltar a ter esse papel de liderança. E é um retorno ao Mike lá da primeira temporada e eu realmente gostei bastante do Mike nesse volume 1. Dessas 37 missões fracassadas, nenhuma teve Eleven, porque o Hopper tá protegendo Eleven de ser capturada por militares de novo. Novamente eles apresentam militares atrás de Eleven, novamente um vilão engravatado, dessa vez é a Kay, né, uma vilã engravatada dessa vez, né, que quer pegar Eleven a qualquer custo. Não sei se vai continuar esse arco militar atrás de Eleven a partir do volume 2, por tudo que aconteceu lá no desfecho, que a gente já vai falar sobre. Mas enfim, é uma repetição muito chata, né, as 5 temporadas ter militar atrás de Eleven, ter governo atrás de Eleven. Cara, dá uma paciência pra menina e, enfim. Tem um diálogo da Eleven com o Mike logo depois desse reencontro, porque como Eleven tava sendo mantida em proteção pelo Hopper, eles não tinham muito contato, né, Mike e Eleven. A Eleven indaga o Mike sobre o que vai ser depois que terminar essa batalha contra o Vecna, porque o grupo inteiro, eu acho que eles sentem que eles realmente estão na batalha final. Agora é tudo ou nada, inclusive o Lucas vai falar com a Max uma hora lá no hospital, e ele fala que agora eles estão na batalha final. Ele sente que de alguma forma a batalha final começou naquele dia. E isso dialoga muito com uma conversa do Mike com a Eleven, uma cena bonita assim, né, bem filmada, surpreendentemente ali, acho que no primeiro episódio também, né, que a gente vê um pôr do sol de fundo ali, e eles conversando sobre o que vai ser depois, e aí o Mike fala que sempre imaginou que depois da batalha eles iriam por algumas cachoeiras, o que eu acho que caminha ali para um desfecho meio que trágico da Eleven, juntamente com uma conversa que ela vai ter com o Hopper lá no mundo invertido, onde o Hopper desabafa que não quer perder ela de jeito nenhum por conta da perda da filha dele. A gente retorna pro esse arco da filha dele, mas é um arco realmente entendível, o trauma, né, que o Hopper tem e o tanto que ele super protege a Eleven por conta dessa perda que ele já teve. Mas é um arco bem legal que cria alguns momentos genuinamente humanos e eu gostei bastante, mesmo que eu acho que a Eleven pular no... Né, tem uma cena, né, que mostra que todo aquele treino da Eleven fez sentido, né, para tudo chegar num momento onde ela vai invadir a base militar e ela fala, não, o trovão, ele chega de 7 em 7 segundos, e ela conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dá trovão. Só pra funcionar, pra elas, né, não chamar atenção quando ela subisse lá. Entretanto, vários outros momentos eu comecei a pensar, falei, cara, esse trovão só é de 7 em 7 segundos quando convém, porque, meu Deus do céu, mano, de verdade assim mesmo. Contagem. Thank you. For what? For teaching me. Enfim, não tem trovão de 7 em 7 segundos, foi só pra Eleven ter uma razão ali pra pular. E deu certo, mas tá, né, deu certo. Foi um bom arco ali, a Eleven com o Hopper. Agora falando do personagem que foi minha surpresa desse volume 1, porque ao longo das, acho que 5 primeiras aparições dele, eu tava assistindo com um amigo meu e eu sempre comentava, cara, esse moleque é muito chato. Que a gente tá falando do Derek lá, inclusive. A melhor cena do volume 1 é essa aí. Você afasta seus colegas, Derek. Meus colegas? Seus colegas. Puta merda, o pai tá bebum de novo. Por onde anda, otário? Vai tomar teu cu! Mesmo que a casa da família dele seja destruída, e eu não sei como eles acordaram e acharam tudo bem, a casa ter toda sido destruída naquela cena, bem esqueceram de mim, né, pra armadilha do Demogorgon. O Derek, ele assume um papel muito importante, que é descobrir quais crianças estão vendo o senhor que é, né, que é o Henry, no final das contas, é o Vecna, como eu já comentei ali na trama da Holly, que ele tá funcionando mais estrategicamente nessa temporada para sequestrar as crianças. E aí o Derek assume a função de ir pra base militar, né, onde sequestraram todas as crianças envolvidas, né, eles acharam um denominador em comum, então sequestraram todas as crianças, né, não tem sentido algum, mas enfim, sequestraram todas as crianças porque eles acham que Eleven tá atrás deles. E o Derek vai por livre e espontânea vontade depois e aceitam ele chegar lá do nada, não entendi, bulhufas, mas enfim. O Derek aponta, ele chega
muito bem e ele vai tendo um arco de redenção muito rápido, assim. Ele começa como um personagem detestável, obviamente, principalmente naquela cena onde ele roda a Holly lá e a Holly fica tonta lá. É bullying, puro bullying. Mas enfim, no final ele tem uma redenção muito digna e eu gostei muito. Eu tô muito triste que o Vecna levou ele no final, né? Eu quero ver mais de Derek. E aí a gente chega à grande surpresa narrativa desse volume 1, que eu falo da Robin, né, e a relação dela com o Will é uma relação que eu não esperava, mas que faz total sentido dentro da narrativa da série. É engraçado como essa amizade começa depois do Will flagrar do nada a Robin e a Vicky se pegando forte ali no hospital, né, deixou a Coca cair, a Robin percebeu que ele tinha visto as duas, né, juntas, e a Robin tenta a todo momento reaproximar o Will, fica um clima meio estranho, né? Ao longo do primeiro episódio inteiro, só mostra o Will vendo e correndo, e depois, né, no momento mais entre os dois, o Will admite que viu, e ele pergunta pra Robin como que foi que ela sentiu que a Vicky gostava dela, e eles começam uma relação muito legal que vai culminar numa conversa muito importante ali no túnel, no quarto episódio. Enfim, nessa conversa a Robin explica pro Will que ela já passou por uma decepção amorosa. Ela comenta sobre a Tammy Thompson, que a gente já tinha ouvido falar no nome dela lá num diálogo da terceira temporada, quando o Steve vai se declarar pra Robin, mas descobre que ela é lésbica. E é muito emocionante, porque realmente o Will realmente entende 100% ela, cara. E é sobre um enquadramento da Robin vendo o Mike e o Will conversando ali, onde ela realmente sacou, só pela interação dos dois, que o Will gostava do Mike. Pra ela ajudar o Will, ela tem essa conversa muito profunda com o Will, que ela fala que ela sempre viveu em função de outros, né? Ela sempre viveu tentando agradar os outros, né? Sobretudo a Tammy Thompson, né? Até que um dia ela encontrou uma fita e ela descobriu que se tratava dela mesma, que ela própria que tinha que brilhar. Ela tinha que buscar o seu destaque. E isso dialoga completamente com a jornada do Will e como essa amizade se tornou coerente e importante pro roteiro, visto que o Will, agora a gente chega lá no final, lá no cerne da temporada, no mid-season finale, aí que é um momento que o Will descobre ter poderes também, né? E ele mata todos os Demogorgons e salvando os seus amigos. Contradizendo o Vecna, que lá no diálogo fala que o Will é fraco, que pelo Will ele descobriu que é muito fácil traumatizar a criança e por isso que ele tá sequestrando as crianças, porque elas são fracas de corpo e mente, e ele descobriu isso com o Will, né? Então é muito bonito o arco do Will nessa temporada. Não era um personagem que brilhava meus olhos nas últimas temporadas, mas como tudo começa com o Will e termina com o Will, muito coerente esse final, muito legal ele ter os poderes, ele vai ser muito importante aí pro volume 2. Eu acho que ele não tem os mesmos poderes de Eleven, mesmo que ele tenha sangrado o nariz, né? Eleven vai ter o poder de telecinese ali e ele tem o poder da mente coletiva, né? Então vai ter Eleven e Will, os dois vão ter partes dos poderes do Vecna, né? Então acho que isso vai acabar dando em uma batalha dos dois contra o Vecna em algum momento do volume 2 ou do episódio final, né? Conclusão é que é uma série que começa... É um volume, né? Na verdade, uma temporada que começa bem fraca, mas conforme ela vai se encontrando, ela se encontra bem e termina no seu ápice, assim. Então, é uma série que... É uma temporada que claramente foi projetada para ser lançada em volume. Esse término aí, esse desfecho do quarto episódio é um desfecho de ato, mas que eu não achei bom. Eu achei que realmente lançar episódios semanais era uma opção melhor. Netflix foi por outro caminho e agora a gente tem que esperar até o Natal pra conferir o que vai acontecer no volume 2. Enfim, como eu já disse, né, esse vídeo foi só pra gente fazer uma análise, passar detalhe por detalhe, e eu, honestamente, propositalmente não falei da Max, porque eu pretendo fazer um vídeo só sobre a Max e toda aquela sequência dela na mente do Vecna, nas memórias do Vecna. Fiquei surpreso que ela tá viva. Fiquei surpreso do paradeiro dela, só que eu achei bom, achei bem coerente e eu acho que merece um vídeo só pelo termo Kamazotes, né, que eu acho que a gente tem bastante coisa pra comentar. Então, com isso, você já se inscreve no canal, já deixa o like, já me segue nas redes sociais pra saber quando que vai ter próximo vídeo, e o canal tá de volta sobre Stranger Things 5, vai ter crítica de filme, vai ter crítica de série,
Enfim, desculpa aí, tô meio travado realmente, porque é muito tempo sem gravar. Mas com o tempo eu vou melhorando e reaprendendo, né? Assim como os atores de Stranger Things lá tem que se readaptar, eu também tenho que me adaptar. Mas o importante é eu começar e eu tô muito feliz por esse retorno. É isso, fechou? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e fui!